Olá pessoal, vamos aqui fazer mais um vídeo de arquivologia, a parte 2, né? Porque é um assunto bastante extenso. Embora eu veja que tenha visto que nas últimas provas tenha caído poucas questões de arquivologia, mas para não ser surpresa se cair mais alguma coisa, pelo menos as pessoas estarem sabendo já da parte geral. Mas embora mais cobrado em concursos específicos para arquivologia. Vamos falar aqui da classificação dos arquivos, né? Quanto à entidade que eu mantenho, ou seja, a entidade mantenedora. Eles podem ser públicos, né? Que são aqueles mantidos pelos órgãos públicos em todas as suas esferas, tanto federal, estadual e municipal, e em todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, e são ainda considerados arquivos públicos aqueles mantidos por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. Então, isso aqui é só para você ter uma ideia, como classificar o arquivo, se ele é público ou privado. E agora vamos ver aqui os privados. Eles são aqueles mantidos por entidades privadas. São as pessoas físicas ou jurídicas, mas que sejam pessoas jurídicas privadas. Então, exemplo, arquivo do Banco Bradesco, arquivo da empresa XYZ. Então, são empresas privadas. Quanto à natureza dos documentos que guarda, né? Então, os especiais, né? O que são especiais? São aqueles que mantêm sob sua guarda documentos de formas físicas diferenciadas e que, por isso, requerem medidas especiais quanto ao seu armazenamento, guarda e conservação. Em resumo, são aqueles arquivos que guardam documentos que, se não forem condicionados de uma maneira correta, eles vão ser comprometidos, eles vão se estragar com o tempo, né? Então, isso a gente pode citar o quê? Um arquivo de fotografias, um arquivo de CDs. Então, se você precisa arquivar fotografias ou CDs, você vai ter que ter um cuidado diferenciado do que você guardar simplesmente papéis, né? Então, você vai ter ele é chamado de especiais, porque ele é armazenado de uma outra maneira, tem uma conservação diferente. E tenho aqui os arquivos especializados, que é utilizado para designar os arquivos que mantêm sob sua guarda documentos de áreas específicas do conhecimento, ou seja, aqueles que não misturam assuntos diversos em seu acervo. Por exemplo, os arquivos de engenharia. Então, eles são específicos, são especializados na área de engenharia. Os arquivos médicos também. E os arquivos de arquitetura também, ali só tem arquivos, documentos relativos à arquitetura. Por isso que eles são chamados de especializados. Agora, quanto à extensão de sua localização, onde onde os arquivos vão estar localizados. Setorial. Acontece quando o arquivo é instalado nos próprios setores que utilizam o documento no dia a dia. Ou seja, setor de contabilidade. Então, ali todos os documentos estão ali na estantes que ficam perto, na mesa, eles estão lidando, eles estão sendo criados ali ou recebidos, e eles estão sendo manuseados, né? Porque são arquivos, são documentos novos que estão circulando ali. Então se chama arquivo setorial, está naquele setor ali. Mas pode ser que a empresa seja pequena e não precisa ter arquivos setoriais. Então tem um arquivo central, quando é instalado em um único local, recebendo os documentos provenientes dos diversos setores da instituição, ou seja, eles atuam de forma centralizada. Então isso acontece muito com a empresa pequena, você não vai desperdiçar tempo, dinheiro, tudo isso para criar vários setores, vários arquivos em cada setor. Os setores são pequenos a localização, os locais são próximos.
Então, seria um desperdício de tudo, de tempo, de dinheiro, de tudo. Conceitos básicos, né? Antes de entrar numa outra classificação, eu vou dar uns conceitos básicos aqui se referindo ao valor dos documentos. Então, existe um valor chamado primário. O que é que é? Entende-se por documento de valor primário aquele que atende às necessidades da instituição no seu dia a dia, ou seja, o documento que ainda serve para fins administrativos, legais ou jurídicos, que pode a qualquer momento ser solicitado para resolver alguma pendência funcional. Então, uma nota fiscal, você emitir uma nota fiscal para a venda de um equipamento e por um certo tempo, aquela nota fiscal vai ter um fim administrativo. Mas depois de um certo tempo, que ele não vai mais ter utilidade, ele pode ser eliminado. Ele pode ser eliminado, ou dependendo, se não for nota fiscal, for um outro documento, ele pode ter um outro valor, que vai ser um valor secundário, que eu vou falar depois. Mas assim, o valor primário é o valor que o documento vai ter fins administrativos, né? Então, no momento que ele é criado, ele tem um fim administrativo. Você emite uma nota fiscal, aquela nota fiscal ali, ele tem um fim administrativo. Observação: todo documento nasce com valor primário administrativo. Depois, ele pode ter até um valor secundário ou histórico, mas primeiramente, né, ou seja, quando ele nasce, ele é criado ou recebido, ele tem um valor administrativo. Então, valor secundário. Alguns documentos, não são todos, mesmo depois de prescritos para fins administrativos, eles são conservados pela instituição por serem considerados importantes para preservar a memória ou a história da empresa ou da sociedade. São os chamados documentos de valor secundário ou histórico. Então, às vezes, você vai até num museu, alguma coisa assim, ou numa empresa mesmo, assim, a empresa aqui, ela foi fundada no ano de 1800 e alguma coisa, e está lá um documento que, quando ele foi criado o documento, ele tinha um valor, um fim administrativo, né? Mas depois, com o passar do tempo, ele não servia mais de prova para nada, assim, nos fins da empresa administrativa, mas depois, com o tempo, aquilo ali foi guardado para fazer parte da história da empresa. Dizer assim, olha, nós compramos a máquina tal, essa máquina aqui que já está obsoleta, né? Mas faz parte da história da empresa, mas está lá a nota fiscal da compra da máquina, que não tem mais valor administrativo, mas tem um valor histórico, para se saber quando aquela máquina foi comprada. Então, ele deixou de ter um valor primário administrativo, né, fins administrativo, e passou a ter um valor secundário ou histórico. Observação: a maioria dos documentos não apresentará valor secundário ou histórico. São poucos documentos que passam dessa fase de valor primário para valor secundário, porque muitos outros documentos eles são eliminados, né? São descartados. Quanto ao estágio de evolução de seus documentos, ou seja, o ciclo de vida, por isso que eu primeiro falei de valor primário e secundário, porque aqui a gente vai utilizar o valor primário e o valor secundário. Existe o quê? Isso também é chamado de teoria das idades, né? O primeiro arquivo é o corrente, ou seja, a primeira idade. É o arquivo constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, localizados nos próprios setores que os receberam ou produziram, ou em dependências próximas e de fácil acesso. Eles possuem fim administrativo, ou seja, eles são criados, né, são os documentos mais novos, eles estão sendo manuseados ali constantemente, né, com bastante frequência, então eles são chamados de corrente ou de primeira idade, e eles possuem fim administrativo. Então você criou ali uma nota e você
Ah, precisa fazer um empenho, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então você está sempre manuseando aquele documento. Ele foi criado e ele está sendo consultado, ou sendo realizado alguma coisa que faça ligação àquele documento ali. Então, somos de primeira idade ou corrente. Tanto são chamados de primeira idade, como também chamamos de arquivo corrente. São os o primeiro estágio de evolução dos documentos. O intermediário, ou seja, segunda idade, é aquele que guarda os documentos que, mesmo não sendo de uso frequente pelos setores que os produziram, pode ainda ser solicitados para tratar de assuntos que guardam relação com seu conteúdo. Então, ele já não está sendo mais tão utilizado, mas ainda é usado. Então, ele é um intermediário, ou seja, de segunda idade. Então, isso é um assunto que geralmente cai em prova, certo? Tanto faz ser prova específica para arquivologia, como para outros assuntos. Então, é bom aprender bem direitinho isso aí. É a teoria das três idades, que é o arquivo corrente, que é a primeira idade, o arquivo intermediário, que é a segunda idade, e o próximo vai ser o arquivo permanente, que é da terceira idade. Então, o arquivo intermediário da segunda idade, ele não é mais tão utilizado, mas ele ainda tem uma frequência de uso, entendeu? Mas é chamado também de segunda idade, e também ainda tem fim administrativo, porque o valor primário, os fins administrativos são os arquivos correntes e os arquivos intermediários. Agora vamos para uma observação. Os arquivos correntes de primeira idade e os intermediários de segunda idade são os responsáveis pela guarda dos documentos desde o momento de sua criação, que é na primeira idade, até a prescrição para fins administrativos, que isso vai acontecer na segunda idade, quando vai passar para a terceira idade. Muitos são eliminados porque não vai ter valor histórico, né? E alguns irão para o arquivo permanente, que é a terceira idade, porque vai ter um valor histórico. Então, agora temos os permanentes, ou terceira idade. No arquivo de terceira idade ou permanente, são preservados os documentos que, já tendo cumprido a sua função administrativa, que isso aconteceu na primeira e segunda idade, que são os arquivos correntes e intermediários, estou sempre frisando isso porque é o que mais cai em prova, são conservados pelo valor secundário ou histórico que apresentam para a instituição. Então, se aquilo vai servir de história para a empresa, então ele é guardado num arquivo permanente ou terceira idade. Então, ele vai ter um valor secundário, ou seja, um valor histórico, ele não tem mais fim administrativo. Observação, eles não podem ser eliminados. Ele faz parte da história da organização, da empresa, então ele vai existir para toda a vida. Agora vamos falar aqui da classificação, nós antes falamos dos arquivos, agora vamos falar dos documentos. Quanto ao gênero, né? Gênero, o que é? É determinado o gênero considerando os aspectos relativos ao suporte ou a forma como as informações foram registradas, que a gente no outro vídeo viu que você tem uma ideia ou uma mensagem e tem um suporte. Você junta essas duas coisas e sai da origem ao quê? A um documento. Você vai escrever algo, tem uma mensagem, mas até que você põe aquilo no papel, que é o suporte, ele ainda não é um documento. Então, na hora que você pega aquela mensagem ali e escreve no suporte, que é o papel, isso aí virou um documento. Então, por isso que o gênero aqui é determinado considerando os aspectos relativos ao suporte ou a forma como as informações foram registradas. Então, primeiro vem o quê? Os textuais, ou seja, os que contêm textos, os ofícios, os memorandos, as atas das reuniões e assembleias. Os iconográficos são que contêm imagens, né? Fotografias, desenhos. Os cartográficos, em geral, são os mapas. Os micrográficos são as microfichas. Os sonoros são registrados em formato de som, que antigamente existia o quê? Um LP, né? Então, aquilo seria um arquivo, um documento sonoro, porque ali naquele LP, né? Muito antigo,
Talvez aí as pessoas que estejam ouvindo aí não saibam nem o que é um LP, um disco de vinil, até que agora voltou a moda de novo, disco de vinil. Então ali dentro tem registrado um que? Um som. Os filmográficos, que contém filmagens, vídeos, né? E os informáticos ou digitais, aqui já está bem atual, um arquivo MP3, um arquivo do Word, né? Está no pendrive. E agora vamos falar quanto à espécie e tipologia documental. Então vamos saber aqui, espécie é a designação do documento segundo o seu aspecto formal e da aplicação a que esse documento se destina. Então, a espécie. Então, vamos exemplo aqui, um ofício, um memorando, uma certidão, uma declaração, isso é a espécie. Quando você tem aqui a tipologia, o que vai ser a soma da espécie documental com a atividade fim, ou seja, a finalidade a que esse documento se destina. Então, você tem, por exemplo, certidão de nascimento. A certidão é a espécie e a certidão de nascimento é a tipologia do documento. Então, atestado médico, somente se fosse atestado, seria o quê? A espécie, era um atestado. Mas quando eu digo atestado médico, ele é uma tipologia do documento. Ele é a tipologia atestado médico. É o quê? A espécie, que é o atestado, mais a finalidade. Ah, se fosse ata da reunião dos empregados, se fosse só uma ata, seria qualquer ata, é a espécie. Mas quando eu digo que é a ata da reunião dos empregados, ele tem uma finalidade, essa ata serviu para a reunião dos empregados. Então, é a tipologia. Quanto ao grau de sigilo, né? Então, nós temos o quê? Ostensivos são aqueles que contêm informações comuns cuja divulgação não comprometa a segurança ou o bom andamento das atividades rotineiras da instituição e que, por isso, não exijam medidas especiais de segurança e guarda no que se refere à sua divulgação. Então, os ostensivos, eles podem ter, qualquer pessoa, ela é de livre conhecimento, porque não existe nenhuma restrição para eles. Qualquer pessoa pode ter conhecimento desses documentos. São os ostensivos, eles também são chamados de ordinários. Então, ostensivos ou ordinários. Agora nós temos os sigilosos. Os sigilosos são aqueles que, tendo em seu conteúdo informações de caráter restrito, requerem medidas especiais de segurança no que se refere à sua guarda e conservação. Então, os sigilosos, ele vai ter, a guarda dele vai ser diferente, a conservação, e as pessoas para ter acesso também. Não vai ser qualquer pessoa que vai ter acesso a um documento sigiloso, né? E esses arquivos sigilosos, eles já são subdivididos em graus de sigilo, de acordo com o grau de sigilo. O primeiro é o ultra secreto, o segundo é o secreto, que ele é menos secreto do que o ultra secreto, né? O terceiro é os confidenciais e o quarto são os reservados. Então vamos ver cada um separadamente. Isso aqui não cai muito em prova não, é a título de conhecimento mesmo, e se cair, tudo bem. O ultra secreto são os documentos que requerem excepcional grau de segurança e cujo teor ou características só devem ser de conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio. Então, esse aqui é o ultra secreto. Então, vamos supor que uma comissão, né, ou uma pessoa está fazendo uma investigação ou um estudo altamente secreto e que chega um documento ali para aquela pessoa ali. Então, só aquela pessoa ali pode ter conhecimento daquele documento, somente, ou então aquele grupo de pessoas. Ninguém mais pode ter, e ele tem que ser guardado de uma maneira, ter vigilância, ter uma conservação, ter um acesso, tudo vai ser muito secreto, né? O secreto, ele já tem um grau menor, são os que requerem alto grau de segurança, que só podem ser do conhecimento de pessoas que
sem estar intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio, sejam autorizadas a dele tomar conhecimento funcionalmente. Pode ser que tenha um documento lá, que seja para aquele grupo lá do ultra secreto, né? Mas que alguém que não está ligado àquilo ali, ele precisa tomar conhecimento. Então, ele é autorizado. Ele vai ser autorizado a tomar conhecimento daquilo. Então, ele vai também vai ter que assinar, dizendo que tomou conhecimento daquele dia. Vai ter todo um rigor para aquilo ali. Mas o grau dele já é menor do que do ultra secreto. Agora vem os confidenciais. Os confidenciais são o quê? Assuntos que, embora não requeram alto grau de segurança, seu conhecimento por pessoa não autorizada pode ser prejudicial a um indivíduo ou criar embaraços administrativos, né? Existem alguns trabalhos em algumas empresas que têm um certo segredo, vamos supor assim, né? Uma coisa que é feito a sete chaves, vamos supor, e que determinada pessoa não deve saber daquilo ali. Então, ele é confidencial, né? Então, se aquela outra pessoa que não está autorizada a saber daquilo souber, aquilo vai ser prejudicial. Então, por isso que eles são chamados de confidenciais. E agora são os reservados, são assuntos que não devem ser do conhecimento do público geral. Então, eles são reservados porque nem todo mundo pode ter conhecimento, mas ele tem um grau menor. É o quarto, né, na classificação, aqui eles são apenas reservados. Mas são assuntos que não devem ser do conhecimento público em geral. Mas caso alguém venha saber, eles não vão causar tanto problema. Então, bons estudos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas e sugestões. E até o próximo vídeo.